Olá, Sincroquim, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui nesse canal. Eu me chamo Sabrina Vons, sou terapeuta holística e trago espiritualidade na prática através do Tzolk'in. Hoje chegamos a um novo ciclo chamado Onda Encantada da Lua Vermelha. Nós entendemos que durante os 13 dias nós temos um propósito e com ele nós vamos experienciando diversas faces de nós mesmos para que a gente consiga atingir um novo objetivo. E aqui nós precisamos entender como nós vamos purificar as nossas emoções internas, como que nós vamos purificar aquilo que está guardado há muito e muito tempo e que agora já não tem mais espaço, que a gente já não suporta fisicamente, emocionalmente e mentalmente deixar isso guardado. Muitas vezes a falta de purificação dos nossos sentimentos impedem a gente de deixar com que a nossa personalidade venha, com que a gente trabalhe nosso processo de cura de verdade lá no fundo, no fundo, porque geralmente a nossa barreira ela está bem alta e as nossas emoções estão bem mistas. Às vezes você nem sabe que emoção que você está sentindo. Às vezes você acredita que está sentindo uma emoção, mas você nem se aprofundou nela para entender qual que é a raiz dessa emoção. O que que fez ela nascer dentro do teu coração naquele momento? O que que engatilhou você ter aquela reação? O que que fez você mover o seu coração em direção a esse tipo de sentimento? Esse vai ser o grande objetivo durante os próximos 13 dias. E é por isso que hoje eu quero que você seja muito sincero e leal com você, antes de nós colocarmos o nosso coração em conexão com outros corações e as outras emoções. Nós precisamos entender o que o nosso coração está mandando de mensagem. E esse é um dos nossos grandes desafios, acabar nos conectando por segurança, né, em relação aos sentimentos, em relação às pessoas que estão ao nosso redor, às tribos que nós pertencemos, pela necessidade de sentir pertencente mesmo, realmente nós precisamos desse movimento, mas acabamos entrando em muitas vezes tormentas que não são nossas. Esse é um dos grandes sinais de que o inconsciente coletivo está te atingindo. Sabe quando você está super bem, acordou pleno, e aí você vai fazer alguma atividade no seu dia e começa a vir um sentimento esquisito. Pode ser uma tristeza, pode ser uma melancolia, uma ansiedade que não se contém, um riso frouxo ou às vezes uma raiva descompensada. Isso pode ser que nem seja seu. Só que enquanto você não aprender a dar vazão aos seus sentimentos, a deixar fluir esses sentimentos de uma maneira equilibrada e contínua, você não vai conseguir purificar as suas águas e entender o que é seu, o que é uma água ali, às vezes com barro, porque é natural, né? A gente ter ali uma movimentação das nossas águas internas. Então a gente tem dia que está mais cristalina, tem dia que a gente está mais com esse lodo ali em movimento, mas tem coisas que na verdade são aquela casquinha de barro que alguém jogou no rio em vez de jogar no lixo, aquele pneu que muitas vezes está lá trancando ali a passagem das suas emoções e que muitas vezes foi colocado por uma coisa que nem é sua. Então, como que você está lidando com a fluidez do seu rio interno? Esse vai ser o grande desafio dos próximos 13 dias. Mas antes de dar continuidade nos aspectos dessa onda encantada, eu quero que você comente aqui abaixo se você tem esse costume de dar fluidez, de você conseguir identificar se é teu sentimento que você está trazendo ou se às vezes você está pegando de outras pessoas e acaba se contaminando com o meio. Comente aqui abaixo que eu quero saber. E agora nós precisamos entender o que vai ser o nosso propósito. Então, o nosso propósito é purificar as águas do nosso ser. Então, deixe com que o fluxo se estabeleça, seja natural. Siga o seu percurso para que você consiga deixar com que outras coisas venham para você. Muitas vezes nossas emoções também impedem que a gente tenha prosperidade em algumas áreas da nossa vida. Também deixe de olhar para esse lado mais curativo da nossa alma. Você tem uma capacidade muito grande de se autocurar e é para isso que nós vamos olhar no dia de hoje. Nós guiamos o nosso olhar para a capacidade de autocura. Como que você vai movimentar os seus sentimentos, movimentar esse lado mais introspectivo, esse lado mais observador, esse lado que toma a iniciativa muitas vezes por você, porque em algumas situações você acaba tomando iniciativas por conta da sua reação emocional naquele momento, e é por isso que nós precisamos entender se esse fluxo está fluindo ou se ele está
obstruído dentro da tua jornada. Esse é o primeiro movimento que você precisa estar guiando. Eu estou dando lado e voz para as minhas emoções de maneira equilibrada ou eu deixo com que as coisas ao redor me contaminem? E falando sobre coisas ao redor, nós temos o cachorro como análogo. O análogo, vocês sabem muito bem que é o nosso ponto de segurança, é uma estabilidade, é uma energia mais gêmea, a nossa. Então nós entendemos que a lua, ela tem esse sentimento, ele tem essa vazão de sentimentos aí fluido de uma maneira muito mais natural. O cachorro já trazendo essa lealdade, o amor, esse sentimento de pertencimento a grupos e tribos. Então, pense bem. Se você está conectado com uma tribo, será que essa tribo ela também tem esse equilíbrio emocional de passar ali aquilo que sentem, mas com respeito, com amor, com lealdade, de sentir quando você não está bem? Será que quando você chega nos grupos que você se associa, eles percebem só pelo teu olhar que você não está bem? Será que essas pessoas também sentem em você uma capacidade de poder compartilhar aquilo que elas sentem? Isso é um grande movimento que nós precisamos olhar. O nosso coração precisa guiar, mas ele não precisa guiar com o apego, com a necessidade de preciso fazer parte de algo, de alguém que me entenda a qualquer custo. E às vezes eu me anulo, né, guardo os meus sentimentos porque o outro tem mais sentimentos importantes do que o meu e acabo transmitindo uma confusão emocional. E falando em confusão emocional, nós temos aqui a tormenta sendo antípoda. O apego que muitas vezes você pode acabar adquirindo ali, porque não existe uma reciprocidade, vai se manifestar numa tormenta emocional. Então, se você não está tendo uma fluidez em relação aos grupos que você está inserido, possivelmente você vai acabar se contaminando com toda a turbulência que está acontecendo ali. Imagina que tá todo mundo chorando e você tá bem. Ao invés de você se centrar e ajudar ali o que é possível, você acaba sentando e chorando e aí todo mundo fica na mesma. Nós precisamos entender que precisamos cuidar da nossa energia, poupar nossa energia. Então, se você não está bem, muitas vezes, ou se você não consegue ajudar o teu próximo, só estar ao lado dele em estado meditativo, em estado de centramento, vai ajudar muito mais do que você acabar querendo resolver a briga do outro. Nós temos aqui abaixo o oculto, sendo a nossa carta na manga, o humano cósmico amarelo. Então, sempre lembre que é importantíssimo nós respeitarmos as emoções, as explosões emocionais do outro, sem que a gente perca também o nosso senso de preservação. Mas lembre que é escolha do outro ele estar nessa turbulência emocional ou não estar. É escolha sua estar nessa turbulência emocional ou não estar. Influencie o que você pode positivamente, mas deixe com que cada um escolha o fluxo que vai dar na sua vida. Então, nos próximos 13 dias, observe se você não vai estar apegado a situações do passado, querendo voltar para situações, achando que aquelas situações ficaram mal resolvidas e agora você tem uma outra oportunidade. Isso vai acabar trazendo para você muito mais apegos e tristezas do que fluidez. Deixe com que suas emoções fluam e comece a analisar se essa emoção ela é sua, o que ela traz, será que ela traz o medo, será que ela traz a vergonha, será que ela traz a felicidade, será que ela traz a tristeza? Então comece a observar o que isso está entrando no seu campo e se isso realmente é seu. E se não for, devolva ao remetente com consciência anexada. E é isso, eu espero você no nosso próximo encontro e até mais.